Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. A espiritualidade vem sendo tema de estudos em diferentes áreas do conhecimento. O que antes era ligado apenas às instituições religiosas, hoje já ultrapassou essas fronteiras. Nessa linha, há algumas décadas, pesquisadores e pesquisadoras cunharam a expressão inteligência espiritual. Qual a relação entre essa inteligência e a construção de sentidos para a vida? Hoje no Religar eu recebo Jonathan Félix de Souza, ele é editor-chefe da revista Censo e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Flávio, é uma alegria estar aqui. Participe do Religar enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. E se você aí de casa quiser rever esta entrevista ou tantas outras que nós fizemos ao longo desses 15 anos de programa, acesse o YouTube e procure por Religar e Conhecimento e Religião. E se você quiser receber as nossas atualizações, marque no sino. Gostou do programa? Então é só compartilhar as entrevistas do Religar em suas redes sociais. Jonathan, como é que você chegou ao tema esse da inteligência espiritual, essa temática de espiritualidade não religiosa, tendo vindo da área de gestão, né? Sua formação é na área de administração, né? Você é formado em administração. Isso, é a minha primeira formação. Eu tenho uma grande experiência, assim, desde os 15 anos de idade, vivência na igreja, e essa vivência na igreja me levou para movimentos sociais. E nos movimentos sociais também eu tinha contato com diversas redes ecumênicas, diálogo interreligioso. Então esse tema da espiritualidade sempre me encantou. Então, tanto na adolescência e na infância, isso me chamava a atenção, até na família. Antes de você ir para a faculdade, então... Exatamente. Esse interesse pelo tema espiritualidade vem dali, até pelo diálogo em casa, família católica, evangélica. Então, aquela coisa sempre me chamava a atenção. E aí, na formação da administração e depois atuando na gestão, começou a aparecer esse tema espiritualidade dentro das empresas. E tudo na empresa tem uma intenção, tem um porquê. E aquilo me incomodou, para que essa espiritualidade? Por que esse tema está chegando aqui na área de gestão de pessoas, treinamento de coaching, retiro de finais de semana para executivos? Qual que é o interesse do capital nesse tema? Então foi minha primeira questão assim, tem algo aí atrás. E aí que eu desenvolvi espiritualidade para quem e para qual objetivo. Sim. Você agora no seu mestrado em Ciência da Religião, aqui na PUC Minas, você fez uma pesquisa sobre inteligência espiritual. Que autores você trabalhou? Como que esse tema ele comumente é abordado? Então, o tema inteligência espiritual é um tema que está em construção. Então, várias pessoas estão tentando chegar a uma definição desse conceito. Primeiro, eu fui em Gardner, que é um pesquisador que cunhou o termo inteligências múltiplas. E a partir desse conceito dele, que ele considera as inteligências como um potencial, uma capacidade biopsicológica que pode ser ativada no cenário cultural, ele desenvolveu essa abertura para não a inteligência como sentido único, mas de forma múltipla. Então, o ser humano desenvolve inteligência musical, inteligência sexual, inteligência linguística, inteligência interpessoal. E dentro dessa discussão surgiu o tema inteligência espiritual, que em Gardner ele prefere chamar de inteligência existencial. E aí outros autores, como Zohar, Toralba, começaram a desenvolver o tema inteligência espiritual como uma capacidade de construir sentidos abertos, de buscar soluções para questões do dia a dia, responder perguntas como por que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida, de forma bem aberta. Essa é uma literatura que começa a circular mais ou menos em que período? Em 1990. Na década de 90, então. Porque esses livros, inclusive, eles são de acesso do grande público, né? Exato. Não especificamente de quem estuda esse tema, em alguma ciência específica, não. Acho que circulou o grande público. Não, de forma muito aberta. Então, você vê os livros, quando o Gardner ele traz o conceito de inteligência espiritual, isso abre muito. Então, o conceito de inteligência espiritual ele começa a ser trabalhado muito forte nos Estados Unidos e ganha uma repercussão internacional. Nessa mesma época, a tradução que chega no Brasil é mais ou menos o mesmo tempo que Estados Unidos. Nessa mesma época. E por volta de 2006, lança um novo livro que é Capital Espiritual.
Então, os gestores já começam a identificar e dizer que a espiritualidade é o grande capital da nossa época. É um grande boom, então por isso esse interesse cresce e as pessoas começam a entender que tem algo que pode contribuir para o processo de gestão e gerar mais lucro, gerar mais relações pessoais, gerar mais valor dentro da empresa. Sim. Você trabalhou com outro tema também, que é qualidade humana profunda, para se referir àquilo que comumente é chamado de espiritualidade, né? O que quer dizer essa expressão? Então, essa expressão é a expressão do Corbí, é um autor catalão, que desenvolveu o termo qualidade humana e qualidade humana profunda. Qualidade humana, ele quer dizer que nós temos duas dimensões, uma dimensão relativa e uma dimensão absoluta, que ele chama de qualidade humana e qualidade humana profunda. Essa qualidade humana profunda, que é algo referente a nós, animais humanos, essa capacidade que a gente tem, essa capacidade que a gente tem de resolver questões, de lidar com questões da vida, da relação com o indivíduo, com o grupo. E a qualidade humana profunda, essa capacidade que a gente tem de pensar, de sentir de forma... o Corbet até coloca de uma forma mais intensa essa qualidade humana e, a partir dela, trazer valores para o dia a dia. É possível, você que trabalha com o campo da gestão, observar mesmo esse maior interesse na temática da espiritualidade, ou se trata de algum tipo de modismo, coisa de época? Qual que é o lastro mesmo dessa discussão nesse campo? Então, no primeiro momento, eu falava assim, isso é uma modinha, isso é algo que está chegando na empresa, como várias coisas chegam como coaching e outras técnicas chegam como moda para suprir uma necessidade, eu pensava que a espiritualidade também estava indo na mesma direção. Mas aí eu percebi que não, que realmente falta algo nessa sociedade, que é a sociedade do conhecimento, que é uma sociedade de conhecimento que vive da geração de conhecimento de diversos tipos, conhecimento técnico-científico, com conhecimento axiológico, falta esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que dá valor às ações do dia a dia. Quando a gente fala em sociedade do conhecimento, enfim, é falar da nossa época, é falar de algo que impõe um ritmo totalmente diferente no modo de organizar a vida, não? Hoje a sociedade do conhecimento é uma sociedade que o Corbet fala que está numa dinâmica acelerada. Então, tudo hoje é muito rápido. A gente tem a sensação hoje das informações, qualquer informação que a gente recebe no nosso celular, ou daqui a um mês a gente percebe, nossa, já tem tanto tempo que isso passou. E também, dentro das empresas, tudo é muito rápido. Uma ação que você tem que tomar, ela é em um curto espaço de tempo e ela gera um grande impacto. E essa sociedade de conhecimento, ela está sendo impelida, ela é tomada por uma rapidez, que é uma rapidez que está totalmente focada na questão técnico-científica mesmo. Então, hoje a tecnologia, ela tomou conta da nossa vida. E esse aceleramento que é baseado nas tecnologias, muitas das vezes, ele não tem o valor e não faz coisas que nós humanos fazemos. Quando a gente fala em religião, em geral isso está associado a valores que têm um certo grau de perenidade, né? São valores estáticos, né? Inclusive o Corbet faz uma crítica a isso, né? Dizendo que religião está associada a esse tipo de saber, até pelo próprio momento, né? em que surgem esses discursos. Dá para transpor essa dinâmica de sociedades estáticas para sociedades em contínua transformação? O que acontece com a espiritualidade nesse contexto? É aí que o Corbet ajudou bastante nessa interpretação desse fenômeno da espiritualidade nas sociedades do conhecimento que muitas vezes é afirmada como uma espiritualidade não religiosa, que na época que as religiões nascem, elas nascem em um modelo de sociedade com os padrões eram fixos, as coisas eram reveladas por Deus, tinha um padrão que era imposto, o trabalho, a religião, tudo muito junto, as próprias ferramentas do trabalho, elas já tinham o próprio valor axiológico ali, e agora na sociedade de conhecimento não. Tudo é muito fluido, tudo é muito dinâmico, não existe padrão fixo, e a espiritualidade nasce, a pergunta, né? Onde a espiritualidade então está nesse momento? É o que Corbet fala, que o núcleo gerador da espiritualidade, ele não é religioso, ele é humano.
A espiritualidade é justamente essa capacidade que a gente tem de perceber, de sentir, de perceber tanto a gente, de perceber o outro, de perceber todo esse espaço que a gente está. E olha só o que a Carolina Santana lá da Pampulha pergunta para você. Podemos considerar que a espiritualidade nem sempre está ligada a uma religião? Podemos. Eu acredito que sim, e a pesquisa tem levado a isso. E o fato da espiritualidade, por exemplo, aparecer hoje dentro das empresas e poder ser cultivado dentro das empresas sem nenhuma conexão com a religião, já comprova isso, já é um indicador que essa capacidade é uma capacidade humana e não uma capacidade religiosa. Bom, a gente vai poder falar daqui a pouco e um pouco mais sobre se é possível falar numa espiritualidade não religiosa. Hoje no Religar eu recebo o Jonathan Félix de Souza. Nós estamos conversando sobre inteligência espiritual. Você pode enviar perguntas e comentários para o Jonathan através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 31, que é o código de área de Belo Horizonte, 99642-8473. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.